Dizem que você é muito quieto, muito intenso, demais. Você fala e a sala fica em silêncio. Não porque você esteja errado, mas porque é diferente. Você percebe coisas que os outros não veem. Você questiona o que os outros aceitam sem pensar. E devagar, as pessoas começam a se afastar. Elas riem de coisas que te irritam. Elas se preocupam com fofocas, modismos e conversas sem importância. Enquanto você estava pensando sobre a vida, o que ela significa e a morte, você tenta se misturar. Você sorri quando deve. Mas lá no fundo, você se sente um estranho entre os seus. E com o tempo, você começa a se perguntar: há algo errado comigo? Mas e se o problema não for você? E se a sociedade simplesmente não for feita para pessoas como você? O filósofo alemão Arthur Schopenhauer acreditava que a inteligência pura e verdadeira, isola. Que quanto mais a fundo você pensa, mais deslocado você se sente. Porque a maioria das pessoas não quer a verdade. Elas querem conforto. E pessoas inteligentes ameaçam esse conforto. Este texto vai explorar a verdade difícil que Schopenhauer descobriu. Por que a sociedade rejeita os verdadeiramente inteligentes e por que sua solidão pode ser a maior prova de sua capacidade mental. Isso começa cedo. Você está numa sala de aula cercado por crianças da sua idade, mas se sente estranho. Não é que você se sinta melhor, apenas desconectado. Enquanto os outros riem sem pensar, você está perdido em seus próprios pensamentos. Porque as pessoas dizem coisas que não sentem. Porque as conversas banais parecem apenas barulho. Porque parece que você está sempre observando a vida e não vivendo-a. Este é o primeiro contato com a de maldição silenciosa, que vem com a inteligência. Não o tipo de inteligência dos livros ou das notas, mas o tipo que questiona demais e sente profundamente. O tipo que percebe as contradições das pessoas, as pequenas hipocrisias, e acha impossível simplesmente seguir o fluxo. Com o tempo, a distância se torna mais clara. Você começa a se segurar nas conversas. Você aprendeu que a sinceridade deixa as pessoas desconfortáveis que perguntar por quê. Muitas vezes acaba com o clima. Então você concorda, sorri, finge. Porque ser entendido parece impossível. As pessoas muitas vezes te acham arrogante, quando na verdade você está apenas cansado de tentar se explicar. Você não é insensível. Você apenas aprendeu que a profundidade assusta as pessoas. Então você mantém suas ideias guardadas, suas perguntas não ditas, sua dor invisível. Aqui está a contradição. A sociedade diz que admira a inteligência. No entanto, ela rejeita emocionalmente aqueles que a possuem em sua forma mais pura. Nós amamos a ideia de gênio, mas na vida real, os verdadeiramente inteligentes são isolados. Por quê? Porque a inteligência de verdade não resolve apenas problemas. Ela desafia o que é normal. Ela enxerga através das ilusões. Ela questiona o que os outros aceitam sem pensar. E isso deixa as pessoas desconfortáveis. Você se torna complexo demais para conversas superficiais. Analítico demais para aproveitar pequenas alegrias sem desvendá-las. Consciente demais para relaxar. E o custo emocional disso é invisível, mas enorme. Você se senta em lugares cheios de gente, mas se sente sozinho. Você anseia por uma conexão que vá além do superficial. Alguém que não apenas te ouça, mas que realmente te entenda. Mas essa pessoa nunca aparece. Então você começa a se perguntar: há algo errado comigo? Essa é a tristeza silenciosa. O mundo não ensina pessoas inteligentes a lidar com esse tipo de solidão. Ensina como ter sucesso, como ser bom, mas não como existir quando sua mente funciona de forma diferente. Então, você se adapta. Você vira um camaleão, se misturando, se fazendo de menos inteligente, aprendendo quando ficar em silêncio. Não porque você quer, mas porque você precisa. Porque toda vez que você falou sua verdade, pagou o preço.
Mas lá no fundo, o peso aumenta. Uma tristeza silenciosa, uma busca por sentido, uma pergunta: sou o único que se sente assim? Você não é. Na verdade, o que você sente como sofrimento silencioso não é sinal de fraqueza. É um sinal de uma mente rara tentando sobreviver em um mundo superficial. E o filósofo Arthur Schopenhauer viu esse padrão séculos atrás. Ele não apenas entendeu sua dor, ele a previu. Há uma regra escondida que governa a maior parte da sociedade humana. Não pense demais. Não questione o que é esperado. Não saia da linha. Apenas siga o que é popular. Diga o que é seguro. E concorde com a voz mais alta na sala. Foi isso que Schopenhauer quis dizer quando falou sobre o rebanho. A tendência das pessoas de não pensar por si mesmas, não porque sejam burras, mas porque o pensamento independente é perigoso. E é por isso que pessoas verdadeiramente inteligentes são temidas. Não porque são mais inteligentes, mas porque se recusam a seguir o rebanho. Quando alguém começa a perguntar por quê, o grupo fica nervoso. Quando alguém percebe as contradições, as mentiras, as tradições seguidas sem pensar, o grupo fica na defensiva. Não é lógico, é emocional. Em cada sala de aula, em cada escritório, em cada comunidade, há uma pressão sutil. Se adapte ou seja expulso. E pessoas inteligentes por sua própria natureza resistem a essa pressão. Não por rebeldia, mas por curiosidade e busca da verdade. Mas aqui está a verdade desconfortável. Pensar diferente não é admirado. É tratado como uma ameaça. Porque a inteligência não questiona apenas fatos. Questiona o conforto. Ela quebra ilusões. Ela ilumina. Tudo o que as pessoas estão tentando ignorar. Quando você entra em um lugar e diz algo que mostra a falsidade do grupo, quando sugere uma ideia que não foi aceita por todos, quando desafia o sistema em vez de seguir as regras, você não recebe aplausos. Você é rotulado como estranho, muito intenso. Alguém que não sabe trabalhar em equipe. Vamos analisar o ambiente de trabalho moderno. Dizemos que queremos inovação. Nós elogiamos a criatividade e as ideias. Mas na realidade, aqueles que levantam verdades incômodas nas reuniões muitas vezes são deixados de lado. Os funcionários que questionam sistemas ruins são mandados parar de pensar demais. Aqueles que não participam de fofocas no trabalho ou de falsas atitudes positivas são chamados de antissociais. Nas escolas, é a mesma coisa. Alunos que seguem as regras sem questionar são recompensados. Alunos que fazem muitas perguntas são vistos como problemáticos. Não porque estejam errados, mas porque desafiam a autoridade. Até mesmo plataformas online onde o pensamento livre deveria florescer, punem a complexidade. Algoritmos recompensam a simplicidade, a repetição, a manipulação emocional, não os detalhes, a profundidade ou a inteligência. Então, o que acontece com os verdadeiramente inteligentes em um sistema assim? Eles aprendem a se esconder, a se encolher, a usar uma máscara apenas para sobreviver. E com o tempo, a sociedade consegue exatamente o que quer. Inteligência em silêncio. Gênios presos atrás da ansiedade social. Potencial enterrado sob anos de dúvidas. Sabedoria que nunca é compartilhada porque nunca é bem-vinda. Essa é a maior ironia. O mundo diz que quer inteligência, mas apenas o tipo que se encaixa bem. Somente o tipo que não deixa as pessoas desconfortáveis. Somente o tipo que cabe dentro de uma caixinha arrumada. Mas a verdadeira inteligência é complexa. Não cabe em slogans. Não se importa com o que é moda. Não agrada a egos. Ela os confronta. E é por isso que a sociedade a afasta. Ser verdadeiramente inteligente é ser incompreendido. É ser temido. Estar sozinho em uma sala cheia de pessoas concordando com coisas que você sabe que são falsas. Não é só rejeição. É isolamento social. Porque quando você consegue enxergar através do jogo, você para de jogar. E quando você para de jogar,
você para de pertencer. Esse é o preço de não se conformar. E para aqueles que se recusam a trair suas próprias mentes, esse é um preço que eles pagam em silêncio todos os dias. Mas Schopenhauer acreditava que esse sofrimento tinha significado. Ele via a inteligência não como um privilégio, mas como um fardo que poucos eram fortes o suficiente para carregar. E aqueles que o carregam devem seguir um caminho mais solitário, mas também mais verdadeiro. Arthur Schopenhauer não era um filósofo comum. Ele não suavizou a realidade. Ele não prometeu felicidade. Ele acreditava que a essência da vida era sofrimento e que quanto mais consciente você é, mais você sente isso. Para muitos isso soa sombrio, mas para aqueles que viveram o desespero silencioso de pensar demais e sentir profundamente, parece honesto, quase como se alguém finalmente tivesse dito a verdade. Nascido em 1788 na Alemanha, Schopenhauer foi criado em uma família rica, mas emocionalmente distante. Seu pai era um comerciante rigoroso e racional. Sua mãe, uma socialite que depois não gostou de seu pessimismo. Desde cedo, Schopenhauer se sentiu um estranho. Ele observava a vida com uma profundidade que o fazia sentir-se mais como uma testemunha do que como um participante. E foi exatamente assim que sua filosofia se desenvolveu. Sua ideia mais famosa foi esta: um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho. Segundo Schopenhauer, a inteligência leva ao isolamento, não por escolha, mas por consequência. Quanto mais a fundo você entende a vida, mais distante você se sente daqueles que vivem na superfície dela. No centro de sua visão de mundo está o conceito de boa vontade, uma força cega e sem lógica que move todos os seres vivos. Não, é lógica. Não se importa com a verdade. Ela só quer infinitamente sem pensar de forma dolorosa. Na visão de Schopenhauer, a maioria das pessoas é guiada por essa vontade. Elas buscam prazer, poder, reconhecimento, não porque pensaram bem nisso, mas porque estão presas em um ciclo de desejo que nem conseguem ver. Mas os verdadeiramente inteligentes, os pensadores, os observadores, começam a reconhecer essa armadilha. Eles saem dela. Eles se destacam. E é aí que o sofrimento começa. Porque quando você vê o mundo como ele é, uma dança de ilusões movida por desejos inconscientes, você nunca mais consegue deixar de ver. Você não ri mais das mesmas piadas. Você não consegue participar de conversas banais que parecem vazias. Você se sente como um fantasma vagando por uma festa que nunca acaba, se perguntando por que ninguém mais percebe o vazio. Schopenhauer colocou desta forma: quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa a existência lhe parece. Em outras palavras, ignorância não é apenas felicidade, é pertencimento. Quando você começa a fazer perguntas mais profundas sobre significado, vida e morte, moralidade, você perde seu lugar no grupo. Não porque as pessoas te odeiam, mas porque elas não te entendem. Schopenhauer não odiava a sociedade. Ele apenas acreditava que a sociedade e a solidão serviam a dois propósitos diferentes. A sociedade te diverte, a solidão te torna real, e os verdadeiramente inteligentes acabam querendo o que a sociedade não pode oferecer: silêncio, clareza e verdade. É por isso que Schopenhauer elogiou a solidão não como ausência de pessoas, mas como libertação. Grandes homens são como águias e constroem seus ninhos em alguma solidão elevada. Para ele, inteligência não era algo glamuroso. Era uma maldição que tirava seu conforto e te forçava a um isolamento profundo. E, no entanto, ele não defendia o desespero. Ele acreditava que havia uma forma mais elevada de viver através da reflexão, da arte e da filosofia, transformando seu sofrimento em conhecimento e sua distância em sabedoria. Ele foi um dos poucos filósofos que ousou dizer: a dor que sentimos por pensar demais é real. A sensação de não se conectar, quando os outros não entendem seus pensamentos, é válida.
A sensação de que algo está errado com o mundo não é fruto da sua imaginação. E é por isso que seu trabalho ressoa com pessoas que se sentem deslocadas, que se sentam em salas de aula, reuniões, jantares de família, cercadas de palavras, mas famintas por sentido. Para Schopenhauer, o sofrimento era o preço da clareza. E enquanto o mundo zomba daqueles que enxergam demais, ele sussurrava nas páginas de seus livros: "Você não está quebrado, você está apenas acordado." Sua filosofia não tinha como objetivo consertar a vida, mas nos ajudar a suportá-la, sem mentir para nós mesmos. Encarar o que é difícil não com medo, mas com dignidade. Porque no final a inteligência pode te afastar dos outros, mas também te conecta com a verdade, com a arte, com a beleza, com sua própria alma. E Schopenhauer acreditava que esse era um tipo de conexão superior, que nenhuma multidão pode oferecer e nenhuma rejeição pode tirar. A solidão é frequentemente vista como um fracasso na vida social. Mas e se às vezes isso for o preço de uma reflexão mais profunda? A psicologia moderna está começando a confirmar o que filósofos como Schopenhauer perceberam séculos atrás. Alta inteligência geralmente vem acompanhada de grande isolamento. Vamos começar com a ciência. Um estudo de 2016, publicado no British Journal of Psychology, descobriu algo fascinante. Quanto mais inteligente uma pessoa é, menos satisfação ela relata com a socialização frequente. Para a maioria das pessoas, estar perto de amigos aumenta a felicidade. Mas para indivíduos muito inteligentes, muita interação social, na verdade, leva à frustração, ao cansaço e ao vazio. Por quê? Porque as conversas muitas vezes parecem vazias. Porque suas mentes buscam profundidade, detalhes, ideias, não fofocas, repetições ou emoções barulhentas. Eles podem se importar com as pessoas, mas têm dificuldades com o tipo de conexão que a sociedade oferece. E isso cria uma espécie de solidão cognitiva. Não se trata apenas de estar sozinho. É sobre estar cercado por pessoas que não pensam como você e se sentir mais isolado do que se estivesse fisicamente sozinho. É aí que começa o paradoxo emocional. Por um lado, pessoas muito inteligentes são introspectivas. Elas analisam, refletem, pensam demais. Elas vivem em suas cabeças, criando mundos inteiros de pensamento que outros talvez nunca vejam. Mas por outro lado, elas são humanas. Elas ainda buscam conexão, proximidade, sintonia. Elas querem alguém que não apenas concorde, mas que entenda. Quem ouve o que não foi dito e entende o que é invisível. E essa é a armadilha psicológica. Quanto mais inteligente você for, mais difícil será encontrar alguém que entenda sua solidão. Isso não é arrogância, é neurociência. O psicólogo Dr. Thomas Sudenorf, especialista em evolução da mente, explica que nossos cérebros evoluíram em pequenos grupos de 100 a 150 pessoas. Nossa inteligência foi moldada pela necessidade de sobreviver e se encaixar em grupos sociais fechados. Mas os indivíduos modernos com alto QI vivem em um ambiente muito diferente. Eles processam informações mais rápido, pensam em ideias abstratas e desafiam o que é normal. Eles não se encaixam mais no modelo emocional de pertencimento tribal, e suas mentes se tornam incompatíveis com a evolução. O mundo não acompanhou o funcionamento deles, e isso dói, porque a inteligência profunda muitas vezes traz desequilíbrio emocional, não porque algo esteja errado, mas porque muita coisa está acontecendo lá dentro. Imagine ter 10 pensamentos, enquanto outros têm apenas um. Imagine perceber pequenas expressões em cada conversa. Imagine repetir uma palavra que alguém disse, por horas pensando no que ela significava. Essa sensibilidade não é um superpoder, é um fardo. Pode levar a ansiedade, depressão e cansaço emocional. Não porque o mundo seja hostil, mas porque ele não foi feito para lidar com pessoas que sentem tanto e pensam tão profundamente. Um estudo de Harvard
até sugeriu que crianças muito inteligentes frequentemente relatam maiores sentimentos de isolamento e preocupação com o sentido da vida. Desde pequenos, elas percebem que são diferentes, e em vez de ser celebrada, essa diferença muitas vezes é punida. Dizem a elas: você pensa demais. Por que não consegue ser normal? Pare de fazer tantas perguntas. Então, elas absorvem a mensagem. Talvez haja algo errado comigo. Isso leva a um conflito interno, uma luta entre se expressar e se proteger. Elas querem se abrir, mas já foram silenciadas muitas vezes. Querem se conectar, mas aprenderam que é mais seguro se afastar. E assim, constroem barreiras emocionais, esperando que alguém perceba o silêncio por trás delas. Mas a maioria das pessoas nunca percebe. Mesmo em relacionamentos românticos, esse padrão se repete. Pessoas muito inteligentes muitas vezes lutam para se sentir vistas, não apenas admiradas, mas compreendidas. Elas podem parecer distantes ou frias, mas na verdade, estão protegendo uma profundidade que foi maltratada muitas vezes. Não é que elas não queiram amor, é que aprenderam que a maioria das pessoas ama a ideia de inteligência, não a complexa realidade emocional que a acompanha. O psicólogo Casimir Dombrowski chamou esse fenômeno de hiperexcitabilidade, TI. Refere-se a uma sensibilidade elevada em 5 áreas: intelectual, emocional, imaginativa, sensorial e psicomotora. Em termos simples, pessoas inteligentes sentem mais, pensam mais e sofrem mais. E essa intensidade, embora alimente a criatividade e o conhecimento, também aprofunda a distância entre elas e o mundo ao seu redor. Mas aqui está a verdade escondida. Solidão nem sempre significa que algo está faltando. Às vezes, significa que algo é incomparável. Uma mente que enxerga através de ilusões. Um coração que não se contenta com conversas superficiais. Uma alma que busca sentido em vez de conforto. Tal pessoa sempre se sentirá um pouco distante. Não porque tenha fracassado socialmente, mas porque está programada para algo mais profundo. Algo mais raro. Então, se você já sentiu esse tipo de solidão, não apenas a ausência de pessoas, mas a ausência de sintonia, pode não ser uma maldição. Pode ser o sinal silencioso de que você está entre os poucos que não estão apenas vivos, mas verdadeiramente despertos. Você pode pensar que a inteligência atrairia admiração, e isso acontece no começo. Mas por trás da admiração, muitas vezes se esconde algo mais sombrio: a inveja. E a inveja tem um jeito estranho de transformar reverência em rejeição. A maioria das pessoas não admite isso nem mesmo para si mesmas. Mas no dia a dia, indivíduos inteligentes frequentemente enfrentam ressentimentos sutis e, às vezes, claros. Não porque sejam mal educados, mas porque expõem algo doloroso nos outros: a insegurança. Quando você entra em um lugar e fala com clareza, profundidade ou confiança, alguns não ouvirão suas palavras. Eles ouvirão sua própria inadequação. Eles se sentirão apagados, pequenos, invisíveis. Essa dor é o ego tentando se proteger. É aqui que o efeito Dunning-Kruger entra em ação. Nomeado em homenagem aos psicólogos David Dunning e Justin Kruger, o efeito descreve como pessoas com menos capacidade tendem a superestimar o que sabem porque não sabem o que não sabem. Agora, adicione alguém verdadeiramente inteligente a esse ambiente e, de repente, sua ilusão de competência se desfaz. Eles são confrontados com suas limitações e, em vez de encará-las, muitos atacam. Eles chamam a pessoa inteligente de arrogante, fria, estranha. Pensam que ela se acha melhor do que todos, mas a ironia é que a pessoa nunca disse isso. O ego ouviu por si só, porque a inteligência não desafia apenas ideias, ela desafia identidades. Na psicologia tribal, isso cria uma ameaça social. Os humanos evoluíram em grupos onde a aceitação significava sobrevivência. Se destacar, pensar diferente,
Questionar as regras significava arriscar ser expulso. Então, quando alguém inteligente aparece e perturba o consenso do grupo, isso ativa instintos antigos. Essa pessoa é perigosa. Ela pode separar o grupo, pensam. E esse padrão se repetiu ao longo da história. Sócrates, talvez o filósofo mais famoso de todos os tempos, foi executado por corromper a juventude. Mas o que ele realmente fez foi expor o pensamento superficial de pessoas poderosas. Galileu foi colocado em prisão domiciliar por sugerir que a Terra gira em torno do Sol. Não porque a ciência se sentiu ofendida, mas porque a autoridade da Igreja se sentiu ofendida. Nikola Tesla morreu sem dinheiro e sozinho. Alan Turing, que ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial, foi castrado quimicamente por ser gay e mais tarde tirou a própria vida. Essas não eram apenas histórias de mal-entendidos, eram histórias de vingança do ego. Porque quando alguém apresenta uma nova verdade, também expõe as mentiras em torno das quais construímos nossas identidades. E a maioria das pessoas prefere te rejeitar a se reconstruir. Isso não se limita ao passado. Mesmo hoje, inovadores, pensadores, profundos e pessoas que falam a verdade frequentemente enfrentam grupos de pessoas que os ignoram. Não apenas nas redes sociais, mas na vida real. Nos escritórios, são ignorados. Nas salas de aula, rotulados como problemáticos. Nos relacionamentos, são considerados demais. Por quê? Porque a inteligência sem conformidade ameaça a ordem social, perturba o conforto, eleva os padrões, torna a mediocridade visível, e isso é inaceitável em um mundo viciado em conforto e ilusão. Então, a inveja sussurra em silêncio. Um ego puxa o gatilho. Mas aqui está o paradoxo. As pessoas querem inteligência, desde que ela não as faça questionar a si mesmas. Elas admiram um gênio no YouTube, citam um filósofo no Instagram, mas se sentam em frente a alguém que vê com muita clareza, sente com muita profundidade e fala com muita honestidade, e de repente é guerra. Então, se você já foi rejeitado, não por suas falhas, mas por sua clareza, não é porque você fez algo errado, é porque sua presença desperta algo que os outros não estavam prontos para enfrentar. E em um mundo movido pelo ego, isso é mais perigoso do que o mal. Então, o que você faz quando aquilo que o torna especial também o torna solitário? Quando sua mente alcança profundezas que a maioria das pessoas jamais alcança, mas ninguém ao seu redor parece se importar ou compreender. Arthur Schopenhauer não suavizou esse problema. Ele não tentou consertá-lo com otimismo exagerado. Ele deu uma resposta dura, quase cruel, mas profundamente libertadora. Solidão. A superioridade intelectual, escreveu ele, é marcada por uma tendência à solidão, não como punição, mas como libertação. Porque aqui está a verdade incômoda. A maioria das pessoas raramente entende o indivíduo. E quanto mais profundos seus pensamentos, maior a chance de eles ecoarem em silêncio. Mas, para Schopenhauer, esse silêncio não era vazio. Era clareza. Em um mundo que teme a solidão é vista como uma fraqueza. As pessoas buscam distrações, conexão constante, barulho sem fim. Elas medem seu valor por curtidas, mensagens e atenção. Mas Schopenhauer mudou essa ideia. Ele disse: aquele que consegue ficar sozinho e ainda se sentir completo, esse é o tipo de pessoa mais forte. Porque solidão não é a mesma coisa que estar isolado. Solidão é desejar conexão e não encontrá-la. Solidão é escolher a paz em vez de companhia superficial. Não é a falta de pessoas, é a presença de si mesmo. Schopenhauer acreditava que pensadores profundos naturalmente se afastam, não porque odeiam as pessoas, mas porque se esgotam com a superficialidade. Pessoas comuns são como um relógio, ele sugeriu.
sempre marcando os mesmos pensamentos, repetindo as mesmas ideias. Mas o intelecto nobre é como uma bússola, sempre apontando para a verdade profunda e o sentido. E você não pode seguir essa bússola em um lugar barulhento. Então, o que a solidão oferece que a sociedade nunca pode? Liberdade. Não apenas liberdade física, mas independência mental e emocional. A liberdade de pensar sem interrupção, de sentir sem julgamento, de criar sem precisar ceder. É na solidão que nascem as grandes ideias, escritos sobre filosofia, ciência, visões. Nenhuma delas é produto de multidões. Elas são forjadas na quietude. Schopenhauer passou a maior parte de sua vida em reflexão silenciosa. Ele não era popular. Não foi elogiado em sua época, mas entendeu algo que dura para sempre. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho. E se ele não ama a solidão, ele não amará a liberdade. Pois é somente quando está sozinho que ele é realmente livre. Mas aqui está o verdadeiro poder. Quando você não busca mais a aprovação dos outros, você se torna intocável. A rejeição perde sua força. Você para de se moldar para se encaixar em lugares aos quais não pertence. Você para de diminuir seus pensamentos para deixar os outros confortáveis. E de repente essa solidão se torna um refúgio, um lugar para a força, um espelho para a verdade. Este é o impacto forte da solução de Schopenhauer. Não peça à sociedade para aceitar sua profundidade. Deixe que ela o rejeite. Deixe que ela o entenda mal. Porque essa rejeição é a prova de sua diferença, não de seu fracasso. O mundo não ignora pensadores profundos porque eles estão errados. Ele os ignora porque eles ameaçam o que é fácil e familiar. Então, se você for incompreendido, se for deixado de fora, se for rotulado como muito intenso, muito analítico, muito diferente, Schopenhauer diria: ótimo. Isso significa que você não é mais um prisioneiro do rebanho. Mas solidão não é apenas fuga. É uma recuperação da sua mente, do seu tempo, da sua energia. Permite que você pare de fingir e comece a ser não quem o mundo quer, mas quem você realmente é. E devagar, conforme você se acostuma com esse silêncio, começa a ver o que os outros não conseguem. Você percebe beleza no silêncio, padrões no caos, profundidade na dor. Você para de tentar pertencer e começa a se tornar. Isso é o que Schopenhauer chamou de intelecto nobre. Não nobre por nascimento, mas por riqueza interior. E não é para todos. A maioria nunca o escolherá, porque a solidão exige que você se encare. E isso é assustador. Mas se você for corajoso o suficiente para seguir esse caminho, sentar-se em silêncio, sentir o peso dos seus pensamentos, resistir à vontade de se diminuir apenas para se encaixar, então a solidão se torna poder, não porque o torna especial, mas porque o torna real. Portanto, não tema a solidão que a inteligência pode trazer. Deixe que ela o molde. Deixe que ela o aprofunde. Deixe que ela o liberte. Se você já se sentiu deslocado, como se seus pensamentos fossem muito pesados e suas perguntas muito profundas, suas emoções muito intensas para o mundo ao seu redor, você não está errado. Você não é demais, você está apenas mais consciente. E essa consciência, essa profundidade tem um preço. Solidão, incompreensão, rejeição. Mas aqui está a verdade. Ninguém te diz que a dor não é um erro. É um sinal. Um sinal de que você vê o que os outros não veem. Que você sente o que os outros escondem. Que você pensa de maneiras que desafiam o conforto da maioria. As mesmas coisas que o tornam diferente são frequentemente as mesmas coisas que deixam os outros desconfortáveis. Então eles se afastam, não porque você esteja errado, mas porque você os lembra do que eles se recusam a encarar em si mesmos. Este é o segredo que Schopenhauer entendeu. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa entender quem você é. A jornada de uma mente inteligente nunca é direta. Ela vai da confusão,
Por que não me encaixo? Para a clareza. Talvez eu nunca tenha sido feito para me encaixar. Para o poder interior, eu não preciso. E em algum lugar ao longo desse caminho, a solidão se transforma. Ela deixa de ser uma ferida. Ela se torna um espelho. Um espelho que reflete sua verdade, sua visão, seu potencial. Schopenhauer escreveu certa vez: grandes homens são como águias e constroem seus ninhos em alguma solidão elevada. Não porque sejam arrogantes, mas porque precisam do silêncio para enxergar com clareza. Porque dessa altura você não está mais perdido no barulho. Você está acima dele. Então, se a sociedade te rejeita, deixe que ela o faça. Essa rejeição não é um fracasso. É a confirmação de que você pensa profundamente, que sente honestamente, que não está mais disposto a trocar a autenticidade pela aprovação. Que isso seja sua prova. Você não está perdido, você está à frente do seu tempo. E com o tempo, outros poderão te alcançar ou não. Mas você já estará livre. Se você chegou até aqui, você não está apenas lendo um texto. Você está buscando sentido, verdade, algo real. E quero que saiba que isso já o torna diferente. Talvez você sempre tenha se sentido diferente, como se pensasse demais, sentisse muito profundamente, ou se importasse com coisas que os outros ignoram. Talvez o mundo tenha feito você questionar se isso é um defeito. Não é. É clareza. Schopenhauer acreditava que os caminhos mais solitários geralmente pertencem às mentes mais claras. E embora essa clareza possa te isolar, ela também te liberta.